Graça e paz, igreja. Bom dia. Bom dia. Vocês estão acanhados hoje? Não fiquem, porque hoje eu acho que nem precisava ter ministração. Só os louvores e as duas palavras que o pastor ministrou aqui já é mais que o suficiente. Mas um trecho de um louvor que foi cantado aqui, que fala assim: que nada tem o teu lugar em mim. Será mesmo? Não tem nada que tem lugar no meu coração além de Deus? Ou Ele ocupa o lugar, melhor lugar no meu coração? Aí depois teve um louvor que disse assim: é tudo tão difícil e mesmo assim. Será que a gente só lembra de Deus quando está tudo difícil? Ou você lembra de Deus quando está tudo bem? A paz que excede todo entendimento também foi falado aqui. Ela serve tanto nos momentos ruins das nossas vidas, quanto nos momentos bons. Eu quero ler um texto antes de orar, que está em João 11. O texto é longo, tá, irmãos? Mas tenham paciência, é importante. João 11, do 1 ao 46. O texto fala sobre a morte de Lázaro. Eu vou ler aqui também porque hoje eu vim para a igreja e esqueci o óculos. Os irmãos estão preparados? Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, é a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? Jesus lhe respondeu: não são 12 horas, as 12 horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito estas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhes disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Ao chegar, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias.
Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Provavelmente, 15 estádios significa por volta de 3,5 km. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confrontar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Esclareceu-lhe Jesus. Repitam comigo isso aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Só até aqui. Tu crês nisso? Ela lhe afirmou: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu o seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no seu espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocastes? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Então novamente Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha, com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus: eu não te falei que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada no lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando os seus olhos aos céus, agradeceu ao Pai: dou-lhe graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito estas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, e tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano,
E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o ir. Assim, muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Finalizando, mais alguns deles foram até os fariseus e os informaram de tudo quanto Jesus havia feito. Amém. Glória a Deus. Eu fiz questão de ler o texto todo porque esse texto é repleto de sinais. Geralmente as pessoas passam pelo texto e como se estivessem lendo uma história comum. Eu acho que acabou a bateria. E passam pelo texto, e aí a importância de ler a Bíblia toda, porque você começa a linkar algumas coisas interessantes. Vamos ficar de pé um minuto e fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na Tua presença, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais contigo, Pai. Senhor, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para que possamos entender os sinais que a Tua palavra nos traz. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para que possamos olhar para fora e para dentro de nós e encontrarmos, Senhor, a luz, a mesma luz que Lázaro encontrou quando saiu da gruta, para que possamos, Senhor, ser orientados pela Tua palavra, para que as amarras do pecado e as influências desse mundo nos larguem e que possamos caminhar com a luz que é Jesus. Que possamos aprender, Senhor, que quando entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ainda que a nossa vida seja feita ceifada, nós crendo nele, nós ressuscitaremos. E crendo temos esperança, a esperança de uma vida futura, de uma vida eterna, para conhecermos mais a Ti e ao Teu Filho. É em nome de Jesus que eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. O nome Lázaro tem um significado. Existem várias formas de dizer o nome Lázaro. É Lázaro, que significa Lázaro, mas o nome de Lázaro significa aquele a quem Deus ajudou. Bem propício, né? Lázaro, El Lázaro, por exemplo, El é Deus e o restante, Ezer, significa ajudou. Então, o nome Lázaro significa aquele a quem Deus ajudou. Mas muitas vezes passamos pelo texto e algumas coisas que Jesus fala, se você não prestar bem atenção, vai parecer meio esquisito. Por exemplo, quando os discípulos falam para ele assim: mestre, o senhor quer voltar para lá? E eles queriam te apedrejar. Aí Jesus fala assim: ó, quem anda de dia tem a luz desse mundo, mas quem anda à noite não tem a luz em si e tropeça. Ele estava falando de quem? Dele mesmo. Vocês estão comigo. Tem até um candidato que fala assim: não se preocupe, eu estou aqui. Brincadeira. Então Jesus está orientando os discípulos. Eu tenho certeza que eles não entenderam isso. Eles não entenderam quando Jesus falou que Lázaro tinha morrido. Ele não entendeu quando ele falou sobre a luz. Ele estava falando sobre ele. E ele
depois que recebe a notícia, fica mais 2 dias. Muita gente fica se perguntando, né? Por quê? É que tem uma cultura hebraica, judaica, que diz o seguinte, que quando a pessoa morre, o espírito da pessoa fica por perto ali 3 dias, rondando o corpo. Então, se a pessoa voltar à vida, é porque o espírito está ali. Então, eles não acreditam. Se fosse 3 dias certinhos, eles não iam acreditar muito nessa ressurreição. Mas Jesus, sabendo disso, voltando dentro do contexto histórico da época, Jesus, sabendo disso, falou assim: eu vou me demorar mais um pouquinho aqui. Lembrando que ele amava a família toda. Era uma família de gente rica, vocês sabem disso, né? O texto deixa isso bem claro. Essa Maria que derramou o perfume nele, esse perfume era caríssimo. Vocês podem ver que o texto diz que o tecido que cobriu Lázaro era um tecido de linho fino, e ele foi sepultado numa gruta. Tudo coisa de rico na época. Era uma família abastada. Então Jesus, quando vai, ele se demora um pouco, porque ele sabia dessa cultura dos 3 dias. Então ele chega lá, e a hora que Marta veio falar com ele, quando Jesus está falando uma coisa, lembre-se, ele não está ali. As palavras dele são colocadas de forma que vai apontar para o passado, para o presente e para o futuro. Tu não crees que eu sou a ressurreição e a vida? Ela achou que ele estava falando dos ensinamentos dele, quando ele fala que todos vão ressuscitar no último dia. Ele estava falando agora. E aqui cabe uma parte aqui para vocês. Se a sua vida está caminhando para a morte, se você está perdendo as forças, se você não sabe o que fazer, se você está perdido, lembre-se que Jesus, Ele é a ressurreição e a vida, e Ele pode ressuscitar a sua vida hoje. Não importa a situação que você está vivendo, Ele pode ressuscitar a sua vida hoje. Não importa por mais escuro que pareça o dia para você, lembre-se que Ele é a luz do mundo. E se a luz estiver no seu coração, você pode parecer que está em trevas, mas há esperança no seu coração. Mas eu não sei o que fazer. Se você não sabe o que fazer, está perdido, lembre-se que Jesus é o caminho. Lembre-se de orar. Lembre-se de orar e não se levantar como mal educado. Ore e continue lá, ou de joelhos, ou sentado, ou deitado, de qualquer forma. Continue lá, espere. Porque muitas vezes a hora que você levanta, terminou de orar, acabou, foi embora, é a hora que Ele quer falar com você. Ele quer muitas vezes mudar o seu caminho. Ele quer ressuscitar algum projeto morto na sua vida. Ele quer te trazer para fora, para a luz. Ele quer que você se desamarre. Lembra da história de Lázaro? Que ele estava atado? Ele quer que você seja desamarrado das coisas que te amarram nesse mundo, situações, emoções, críticas, coisas que te falaram, coisas que te prendem, vícios. Ele quer te trazer para fora, para a luz e te desamarrar, te libertar, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é Jesus? Quando ele chega na porta do túmulo, é a verdade. E quando Lázaro sai, ele se depara com a verdade. E a verdade faz o que com Lázaro? Liberta, ressuscita.
facilita a vida nesse mundo e liberta Lázaro. Soltar ele, deixar ele ir. Se você passa por uma situação dessa, com certeza Deus me enviou aqui para te falar isso. Mas eu não sei para onde eu vou. Saiba que Jesus é o caminho. Quando você se coloca no propósito de Deus, você não vai viver um mar de rosas. Se eu dissesse isso aqui, eu estaria mentindo. Mas se você se colocar no propósito, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja animais no curral, ainda assim eu creio. E a fé, eu costumo dizer que a fé é como se fosse uma cunha que você espeta na esperança, na falta de esperança, e ela abre uma brecha para que você possa ver a luz e continuar caminhando e continuar rompendo em fé. Tem um hino, eu não posso falar de ninguém aqui, que eu acho que na escala dos mais velhos aqui está eu e o seu Leão, né? Eu via muito esse hino na Assembleia de Deus, rompendo em fé. Então, mas quero dizer para vocês uma coisa: Lázaro, quando sai, é liberto, solto, ele volta para a gruta, não? Volta? Então fica aqui um recado para vocês. Se você conseguiu se libertar do pecado e das amarras desse mundo, não volte a frequentar o túmulo da onde você saiu. Não volte a ter os hábitos que você tinha antes. Não se esqueça que foi pago um alto preço para que essa mensagem chegasse até você. Sabe quando a gente volta para os lugares que a gente frequentava? É quando a gente realmente conheceu a luz e a verdade. E aí, quando você conheceu a luz e a verdade, você pode até voltar nesses ambientes, mas sendo a luz desse mundo, sendo que Jesus disse que você deveria ser. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, quando você estiver de fato convertido e entendeu a mensagem, aí você pode voltar lá, porque em vez de você ser enebriado pela penumbra das trevas, você vai chegar no lugar para iluminar o lugar. Você tem sido luz onde você vai, onde você trabalha, aonde você está, onde você frequenta? Você tem sido luz ou você tem se juntado às trevas? Você tem proclamado a verdade de Cristo ou você tem omitido a verdade de Cristo para mostrar uma coisa que você não é? Ressurreição e vida. Tem gente que quer isso todo dia, não se converte, não muda a rota, está sempre com um pé na igreja e outro voltando lá, aí volta para a igreja, volta lá, aí está sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas está perdido. Sabe que a luz existe, mas anda em trevas. Sabe que precisa de ajuda, mas não tem o nome de Lázaro, não consegue ajuda. E aí fica batendo cabeça no mundo. Os projetos não dão certo, as coisas não dão certo, e a pessoa fica falando assim: mas o que eu fiz? Você tem que fazer é só se converter, mudar a rota, mudar o caminho, não querer voltar para o túmulo. Aproveitar que você foi liberto.
Quem foi liberto aqui? Aproveite isso. Aproveite que você foi liberto. E ande na luz. E quando estiver em algum lugar, seja luz. Você carrega em você uma mensagem poderosa que pode transformar pessoas. Sabe por que eu digo isso? Porque se você está ligado na videira, assim como Jesus falou, eu sou a videira, ele disse, vós sois os ramos e o meu Pai é o agricultor. Se você propaga a mensagem de Cristo, a mensagem do reino, você está dando fruto. Agora, se você não está dando fruto, Jesus disse que aquele que não dá fruto é arrancado e lançado no fogo. Mas as pessoas sempre esquecem do resto, né? Mas se você dá fruto, você será podado. Vão surgir problemas para você resolver. Por quê? Para você não virar uma criancinha. Tudo que eu peço, Deus faz para mim. Não, ele falou assim, vou fazer sim. Vai indo aí. Vai indo aí sendo luz, sendo sal, vai proclamando, vai falando, vai exercendo a sua fé diante dos seus problemas. Exerça a sua fé. Se você está no propósito, Deus vai agir na sua vida. Pode não ser no seu tempo, porque vocês viram o que Jesus fez? Jesus é o homem Deus na terra, 100% homem, 100% Deus. E pediram socorro a ele, e ele ficou lá. Ele segurou mais 2 dias. Então nem sempre aquilo que você pediu para Deus vai ser resolvido do jeito que você quer. E o pessoal ficou reclamando para ele. Mas se eu tivesse aqui, eu não teria morrido. E o engraçado é que muitas vezes Deus está falando para você, tem calma, tem paciência, eu vou entrar com providência na sua vida, e você está reclamando porque você não está entendendo o que Deus está falando para você. E isso aconteceu com Marta, porque ele falou assim, tu não sabes que eu sou a ressurreição e a vida? E ela falou, eu sei, Senhor, mas Ele vai ressuscitar no último dia. E quando falamos com Deus, temos que entender que Ele não fala só em uma dimensão, Ele fala em várias. Jesus estava falando do agora, Ele ensinou no futuro. No último dia serão todos ressuscitados, aqueles que creem que Jesus é o Salvador. Mas quando Ele estava falando com Marta, Ele estava falando do agora. Tu não crês que eu sou a ressurreição e a vida? E muitas vezes Deus está falando para você, você não sabe, você não entende que eu posso te tirar dessa situação hoje, e você está reclamando. Assim como Jesus apareceu no tanque de Betesda e falou assim, o que queres que eu te faça? E o homem começou a reclamar. Ele estava diante de Deus. Era só ele falar, eu quero ser curado. Você está diante de Deus, você quer ser salvo, você já é salvo, você está com algum problema, você precisa de alguma resposta de Deus, saiba ouvir, porque muitas vezes Ele está falando com você e você está falando, não é comigo, é com você sim, e é comigo também. Quando eu era novo convertido, que eu ouvi o pastor falar assim, que a palavra corta dos 2 lados, quando a gente vem ministrar uma palavra dessa, você pode ter certeza que teve muito choro antes de chegar até aqui, porque ela falou muito mais comigo antes de falar com vocês. Eu queria muito na minha oração, eu falei assim, eu queria muito, Senhor, que o Senhor despejasse do seu Espírito e alegrasse o teu povo. Eu gostaria muito. Mas eu falei assim, mas quem sou eu? Eu tenho que falar as mesmas palavras que Jesus disse, que não seja feita a minha vontade, mas faz como o Senhor quiser. Faz assim como o Senhor deseja, não como eu quero. Porque muitas vezes, eu sei porque eu já passei por isso, muitas vezes há muito movimento, muita alegria,
na igreja, muita festa do Espírito Santo, nada contra, tá? Eu gosto disso, eu amo isso. Mas se houver movimento e não houver mudança, de que adiantou o movimento? Se não houver uma mudança interior, o movimento só nos alegrou um pouco. Mas quando vemos uma passagem dessa, em que Jesus fala assim, eu sou. Quando ele fala eu sou, lembre-se que ele falou isso lá para Moisés. Só que ele não completou a frase para Moisés. Para Moisés ele só falou assim, eu sou quem sou. Eu sou o ser em pessoa. E o povo que estava com Moisés não entendeu isso. Porque mandaram fazer um bezerro de ouro. Porque eles queriam o ter em pessoa. Um Deus que pudesse ser palpável. Ter. Eu tenho dinheiro. Eu tenho casa. Eu tenho cargo. Eu tenho. Tem gente que tem muita coisa. Mas não tem o Espírito Santo. Não conhece o reino. Não conhece o ser em pessoa. Eu sou. E Jesus vem e fala para ela, tu não sabes que eu sou? O mesmo Deus que está falando com ela aqui, falou com Moisés lá, eu sou a ressurreição e a vida. E esses dias atrás eu soltei uma notinha aí no grupo da igreja dizendo o seguinte, muitas vezes as pessoas se movem em oração para Deus por necessidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Se você for doente e falar, Deus, eu preciso de cura, esquece. Deus ele não se move por necessidade. Ele se move por fé. Por isso que Jesus fala assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Lázaro, vocês concordam comigo que Lázaro não tinha condição de orar? O cara, o sujeito morreu. Como que ele ia falar, Senhor, me ressuscita? Mas o que ele levou com ele? Ele levou com ele a mesma coisa que o apóstolo Paulo levou com ele. A fé. Ele cria. Por isso que Jesus falou para a irmã dele, falou assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vocês viram? Como é diferente de você orar pedindo na necessidade, de orar de outra forma, que é acreditando que você já recebeu. Isso é fé. Essa é a mensagem que eu carrego no meu peito. Fé. Por causa disso a vida, pastor, é um mar de rosa? Não, eu tenho problema, hein? Alguém quer meus problemas aí? Não, né? Mas se eu for viver em função dos meus problemas sem fé, eu estou perdido. Mas como eu vivo os meus problemas com fé, eu sigo pelo caminho, que é a verdade e que é a vida. Guardem isso em vossos corações. Façam com que a sua fé resplandeça para que as pessoas possam ver através da sua fé a luz que está em você. E dessa forma você vai romper em fé. Não está escrito que o justo viverá pela fé? E se você está se sentindo faminto por alguma coisa, saiba que ele disse, eu sou o pão da vida. Sabe aquele vazio que algumas pessoas sentem? Esse vazio
ele pode ser alimentado pelo pão da vida. Eu sou o pão da vida, em João 6,35, indicando que ele é essencial para a vida espiritual. Assim como o pão é para a vida física, a ressurreição de Lázaro demonstra que Jesus não apenas sustenta a vida, mas também a restaura, enfatizando o seu poder divino sobre a morte. Eu sou a luz do mundo, em João 8,12. Jesus declara, ao chamar Lázaro para fora da escuridão do túmulo, Jesus traz Lázaro de volta à luz, simbolizando a libertação das trevas, do pecado e da morte. Em ação, reflete a missão de Jesus de iluminar e guiar a humanidade para a vida eterna. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. João 10:9. Jesus é o acesso à vida eterna. Lázaro saindo do túmulo simboliza a passagem da morte para a vida através de Cristo. Porta para a salvação. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. João 10:11. A ressurreição de Lázaro prefigura o sacrifício de Jesus, que dá a sua vida para que todos possam crer e ter a vida eterna. A comparação com a morte e ressurreição de Jesus é clara. Assim como Lázaro saiu do túmulo, Jesus também ressuscitou, vencendo a morte. E Jesus, quando ele traz esse milagre em Lázaro, ele já está apontando para o que vai acontecer com ele. E ele é morto. E pegam o túmulo dele e levam para uma gruta. Lembra que eu falei que Lázaro era rico? E está escrito que ele ia ser, o seu corpo ia ser pedido, ele ia ser enterrado num lugar diferente. E ele foi para uma gruta, um túmulo de rico, de José de Arimateia. Da mesma forma que aconteceu com Lázaro, eu digo forma no sentido de ressurreição. Jesus, quando ressuscita Lázaro, ele sai para fora, tira o lenço e manda soltá-lo. Da mesma forma, quando Jesus morre e quando Maria vai visitá-lo no túmulo, não precisou ninguém tirar a pedra para Jesus. A pedra já tinha sido removida. Não precisou ninguém ir lá e ressuscitá-lo, porque ele disse: eu dou a minha vida e a tomo de volta. O sudário estava jogado no chão, mas num canto separado à parte tinha um lenço que cobria o rosto de Jesus. O lenço estava dobrado e colocado à parte, e isso tem uma simbologia fantástica. O lenço, segundo a cultura judaica, diz o seguinte: que quando o amo, o Senhor, está comendo a mesa, o servo não pode encostar lá. Mas quando ele joga o lenço, ele pode vir retirar as coisas. Mas quando o Senhor pega o lenço e dobra e coloca no canto, isso simboliza que ele está dizendo assim: eu vou voltar. E isso acontece quando ela olha para trás, Maria olha para trás e ele está lá. Ele fala assim: a quem buscas? Jesus, sempre quando ele passa uma mensagem, ele está falando do passado, presente e futuro. Porque não se esqueçam, ele passou pela história toda e voltou. Ah, mas como é que você pode dizer isso? Porque ele encontra as pessoas certas e fala e dá provas de que ele já tinha visto aquilo. Por isso que ele fala para os discípulos:
desejei comer essa última Páscoa convosco. Desejei muito comer essa última Páscoa convosco. Ele já tinha passado, ele já tinha sido crucificado, ele já tinha ressuscitado. E aí ele nasce aqui, e aí ele vem tudo de novo, e ele fala assim: Pai, é chegada a hora, glorifica-me agora com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Foi quando ele passou pela cruz e foi glorificado novamente, até que nascesse aqui novamente. Então Jesus sabe, conhece todas as coisas, mas Ele quer te aconselhar, Ele quer te fazer com que você enxergue a luz, o caminho, a verdade e a vida, e permaneça e não se perca. Ele quer ressuscitar a sua vida. Então, se você chegou aqui de manhã com alguma coisa que está te colocando para baixo, está te deixando profundamente triste, saiba que Ele é a esperança que nos traz a paz que excede todo o entendimento. Vamos ficar de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Eu te agradeço, Senhor, pela luz que ilumina os nossos passos, pela luz que ilumina os nossos caminhos. Eu te agradeço, Senhor, pela verdade que lança luz sobre toda mentira. Eu te agradeço, Senhor, pela vida, por essa e pela vida vindoura, vida eterna, qual conheceremos e estamos conhecendo Deus em sua plenitude. Pai, eu quero acreditar, Senhor, que todos aqui estão recebendo esperança nessa manhã. Eu quero acreditar, Senhor, que a Tua luz está iluminando os passos, os caminhos das pessoas que entraram aqui. Eu quero acreditar, Senhor, que a vida de muitas pessoas está sendo ressuscitada nessa hora. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço, Senhor, isso. Vem, Espírito Santo. Vem consolar os corações. Vem alcançar aqueles que estão em trevas. Vem dar rumo àqueles que estão sem caminho, perdidos. Em nome de Jesus, Senhor. É o que eu te peço nessa noite. Glória a Deus.